Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Tenho o prazer de apresentar para vocês aqui o Pedro da Cavac. Ele é VP de financiamento dessa empresa enorme que entrou no Brasil aí há pouco mais de um ano, ele me corrige depois, no setor automotivo. Então, digitalizando o processo de compra, venda, troca e uma série de outras decisões financeiras relacionadas ao tão desejado, ao tão sonhado automóvel, né, para o brasileiro. Eu vou pedir ao Pedro que se apresente melhor, ao mesmo tempo que eu agradeço a disponibilidade dele para conversar aqui no nosso podcast. Pedro. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite aí, Frederico. Para mim é uma honra estar participando aqui do Educando Seu Bolso. Eu sou o Pedro de Paula, vice-presidente de financiamento aqui da Cavac. Trabalhei aí os últimos 20 anos focados no mercado financeiro, em aproximadamente 5 anos eu fiz uma mudança para o mundo de tecnologia e fintechs. Então, desde então, eu tenho trabalhado com crédito e financiamento nesse mundo de fintechs. Legal, cara. Então, conta um pouquinho para a gente a Cavac, vamos dizer, o que é a Cavac? Vamos começar pelo básico para quem não conhece. Vamos lá. Bom, a Cavac é uma startup mexicana, fundada em 2016. E, a propósito, a Cavac hoje é a startup mais valiosa da América Latina, com um valor aí de 8,7 bilhões de dólares. E é uma startup que se propõe a provocar uma revolução em um mercado que ficou muitos anos, muitas décadas até, com pouca inovação ou até com nenhuma inovação, muitas vezes, né? Que é um mercado justamente de compra e venda de autos seminovos e usados. A Cavac é basicamente uma plataforma de compra e venda de autos, mas, ao contrário de outros players existentes, né, que tem um modelo de meramente fazer a intermediação da compra e da venda, ou até aquele modelo mais tradicional de classificados, né, onde o vendedor ele paga uma taxa para anunciar o carro no site ou no jornal. A Cavac, ela, de fato, compra o carro, ou seja, transfere a propriedade do carro para o seu próprio nome, submete o carro a um processo de revisão bastante detalhado e de reprocessamento, onde muitas vezes a gente realiza alguns ajustes ou algumas trocas de componentes mecânicos, funilaria, pintura, até que o carro chegue num ponto que esteja apto para ser comercializado, ou seja, que tem um nível de qualidade mínimo que a gente se propõe a oferecer. É quase que um selo de qualidade da Cavac. Quando chega nesse ponto, a gente comercializa o carro oferecendo 2 anos de garantia, que também é um diferencial bastante contundente. Isso dá mais segurança para quem está comprando o carro. Legal. Esse mercado é um mercado que não é um mercado muito transparente, né? A gente escuta sempre, desde pequenas, histórias de o cara comprou um carro achando que era uma coisa, na verdade era outra, né? Muitas vezes problemas de procedência, carro de leilão, carro de, inclusive, clonado, né? Tem problemas de todo tipo. Eu imagino que aí também, né, quer dizer, simplificando e dando mais autenticidade, credibilidade e qualidade que vocês estão se inserindo. É justamente isso. Eu acho que, não sei, provavelmente parte dos ouvintes aí já deve ter passado pela experiência de comprar um carro ou vender o carro, e quem passou por essa experiência com certeza sabe o que eu estou falando, né? É muita burocracia, muita insegurança. Muitas vezes, quando você vai encontrar alguém para comprar ou para vender o carro, você não sabe onde vai encontrar ele, né? Geralmente você agenda num lugar público, assim. Então, toda essa insegurança, todo esse medo de fraude é justamente onde a Cavac vem para resolver. E quando você diz, Pedro, que o mercado brasileiro é um mercado, assim, de alto, é atrasado, você está dizendo especificamente alguma coisa? Vocês têm um referencial, vocês são uma empresa internacional, né? Quer dizer, atuam em vários mercados, vários países, e imagino que tenham aí referenciais de outras empresas aí em outros mercados. O que é atrasado especificamente? O que dá para melhorar? Eu acho que, assim, a Cavac, ela tem atuação
em algumas regiões, né? A gente está presente no México, foi o nosso país de origem, no Brasil, e hoje a gente também tem presença na Argentina. Em geral, a Cavac justamente gosta de atuar nesses mercados onde existem algumas imperfeições, assim, porque justamente é aí que estão as oportunidades de negócio, né? O Brasil é um mercado, assim, que é até avançado em alguns aspectos. Vou citar como, por exemplo, o lado de financiamento. No Brasil é relativamente avançado e, ao mesmo tempo, tem algumas dificuldades, que eu acho que a gente pode falar um pouco mais adiante, né? Mas no lado de financiamento, a gente vê, sim, alguns aspectos do mercado brasileiro que são muito positivos comparando com outros mercados. Quando a gente olha para o mercado brasileiro, em geral, quando a pessoa vai comprar um carro usado, né, o Brasil é um país que tem muita insegurança, digamos, né? Tem muito crime, muita fraude, e essas são características que atrapalham muito a experiência do usuário, né? A gente gosta muito de falar de experiência. A Cavac, ela não, assim, a experiência da Cavac, ela não termina, o Frederico, na compra ou na venda do carro. A gente desenhou uma experiência que se propõe a acompanhar o cliente na jornada completa, inclusive depois da compra do carro, né? Porque esse cliente pode vir a ter outras necessidades, pode vir a precisar de outros serviços, em algum momento vai ter que trocar de carro de novo. A troca de carro sempre é uma dor de cabeça, né? A gente vai protelando o máximo que a gente pode. Se a gente conseguir melhorar essa experiência, que é o que a Cavac vem fazendo, a gente vai conseguir transformar essa experiência que a gente tem de troca de carro em algo muito mais suave, né? Então, de fato, a experiência da Cavac está desenhada para acompanhar a jornada completa no final. E eu acho que isso cabe muito bem no mercado brasileiro, justamente pela fraude, pelo alto índice de criminalidade, enfim, tem vários aspectos aí. Tá, estou entendendo que a evolução se dá no acompanhamento do cliente ao longo da sua vida, quer dizer, na jornada de contratação. Eu andei lendo algum material aí de vocês, parece que vocês têm representantes do cartório dentro do salão, digamos ali, de vocês, para facilitar eventualmente transferência de documentos, essa papelada, essa burocracia que as pessoas não gostam. Só de pensar em Detran, né, como você falou, a gente até evita de trocar de carro muitas vezes, só para não ter a encheção, né, a dor de cabeça, digamos assim. Então, eu imagino que é mais ou menos disso que você está falando. Você já dá uma melhorada, uma agilizada, aplicar tecnologia, aproximar as pontas, né, para acelerar, né, e facilitar esse processo. É isso aí, né? É justamente isso. A gente tem uma infraestrutura que tem como objetivo principal tirar a dor de cabeça do cliente, né? Toda essa parte burocrática fica por conta da Cavac. É um processo completamente transparente para o cliente. Eu vou falar um pouco mais adiante, mas a gente hoje tem 25 showrooms espalhados por São Paulo, interior de São Paulo e Rio de Janeiro. E dentro dos showrooms, a gente tem representantes de serviços notariais que realizam parte dessa atividade. Então, na prática, o cliente que quiser comprar um carro, ele vai até o showroom e sai com o carro comprado, digamos. E o cliente interessado em vender também, a mesma coisa, vai para o showroom e sai do showroom com o dinheiro na conta. É uma experiência absolutamente superior a qualquer coisa que existia no Brasil até então, digamos, né? Legal, legal. Essa burocracia é uma parte que eu, particularmente, tem uma coisa que eu não gosto, é Detran e fila de banco. Então, acho que a Cavac está para eliminar os dois aí, né? Eliminar a burocracia relacionada à transferência do veículo e a burocracia relacionada aos financiamentos. Legal. Você falou de 25 showrooms no São Paulo e Rio, e para as regiões que nos escutam e que não têm o showroom físico, imagino que vocês atendam digitalmente. A gente conversou recentemente com um concorrente de vocês, e eles estão fazendo ponte também, intermediação entre revendas e concessionárias, quer dizer, conectando estoques e lojas Brasil afora. Vocês estão indo mais ou menos nessa linha? Vocês atendem ao público que está fora do Rio de São Paulo?
De fato, assim, a Kavak é um modelo 100% digital. Então, alguém que está lá no Pará pode pegar o aplicativo, baixar o app da Kavak e conseguir avaliar os carros. Mas, obviamente, a pessoa que está em outro estado não consegue realizar a compra dos carros, por exemplo, que estão em São Paulo, né? Porque existe uma regulamentação, um regramento que faz com que o carro tenha que ser utilizado naquele próprio estado, né? Então, na prática, hoje a Kavak, apesar de ser acessível digitalmente, a gente está atendendo exclusivamente a essas regiões, que é basicamente, como eu comentei, São Paulo. No interior de São Paulo, a gente tem Campinas e Sorocaba, e a gente abriu recentemente o Rio de Janeiro. Tá? A gente, por outro lado, assim, está de forma recorrente analisando novas oportunidades, e a gente vê que o Brasil tem regiões muito interessantes para a gente atuar, né? A gente ainda não tem nenhum anúncio oficial para fazer, não posso dizer, mas o que eu posso te dizer é que a gente está de forma muito recorrente analisando potenciais movimentos aí para expansão geográfica. Tá. Você citou os concorrentes aí, né? Quer dizer, já falei que a gente conversou aqui com concorrentes também, e o pessoal está muito acostumado com esse modelo de anúncio, né? Ou seja, classificados eletrônicos, parcerias com revendas e outros tipos de arranjos, digamos assim. Mas me parece que vocês estão se posicionando de forma distinta com essa inserção, digamos assim, full, né? De, olha, eu compro de você mesmo e eu revendo para você mesmo. Quer dizer, eu dou garantia, eu conserto o carro se tiver alguma coisa que precisa, né, de conserto antes de revender, porque eu preciso me assegurar de que o carro realmente é bom para conseguir revendê-lo. Vocês estão tendo uma aceitação boa, imagino. O brasileiro está muito acostumado com aquela história de anunciar, né, de querer o preço dele, de se envolver até um pouco com essa problemática, de certa forma. Ele não gosta de burocracia, mas gosta de algum tipo de envolvimento, digamos assim. De fato, assim, a gente conversa com o nosso cliente assim o tempo inteiro, né, Frederico? A gente, assim, como eu comentei, o nosso objetivo principal é oferecer uma experiência, mais do que uma transação para o cliente. E a gente recebe validação assim o tempo inteiro. Então, isso nos encoraja, nos dá mais, reforça a ideia de que a gente está com um modelo acertado, digamos, né? A única forma da gente reduzir incerteza e melhorar a experiência, de fato, é esse modelo, digamos, né? Um modelo que tem diferenciais muito contundentes, assim. Quando você vai comprar um carro seminovo e você vê que é um carro que tem o selo de qualidade ali da Kavak, é diferente, digamos, né? Então, toda essa validação que a gente vê dos nossos clientes, a aceitação, os clientes que saem dos nossos showrooms completamente boquiabertos, tudo isso se reflete, inclusive, no valuation, né? Como eu comentei, a Kavak hoje é a startup mais valiosa da América Latina, simplesmente isso. Tem um valuation de 8,7 bilhões de dólares. A gente também faz parte do nosso diferencial aqui o nosso algoritmo, né, de precificação. Isso é importante dizer também, né? Porque quando você vai comprar um carro, você deve ter passado por isso já, Frederico. Tem um lance de negociar um pouco, tem uma pichincha, né? Fala, não pago isso, tem um arranhadinho aqui na porta. Na verdade, acho que deve ser isso menos R$2.000. E aí, qual que é o resultado disso? As duas partes saem da negociação com aquele gosto amargo, né? De quem, tipo, ou fez um mau negócio, ou podia ter extraído mais da negociação. Cara, a Kavak, como o objetivo da Kavak é reduzir incerteza e aumentar a transparência, a gente desenvolveu um algoritmo de precificação, como eu comentei, e o preço do carro é aquele, não tem pichincha, digamos, né? Então, isso, de alguma forma, aumenta a transparência e, de fato, os clientes gostam disso, né? Como é que está esse algoritmo de vocês em relação às tabelas mais conhecidas de preço, FIP, sei lá, e outras aí? Tem alguma relação ou está bastante fora? Existe flutuações para mais e para menos, digamos, né? A FIP, a gente
E eu sei que a grande maioria das pessoas usa a tabela FIPE ou aquela tabela Molicar como referência. Mas, de fato, são referências, muitas vezes, estão muito distantes daquele carro que está sendo negociado de fato, né? Não leva em consideração uma série de coisas, assim. E o nosso algoritmo leva em consideração variáveis, inclusive em tempo real. Então, existe uma flutuação que muitas vezes é importante até entre as tabelas de referência. Legal, legal. Até porque o algoritmo de vocês ele entra no mérito das condições específicas daquele veículo que está sendo avaliado, né? E a FIPE é uma média de mercado para várias negociações daquele modelo de veículo. Faz sentido. Você falou, cara, e você vem, né, 15 anos no ramo financeiro. Então, vamos entrar um pouco na parte financeira dessa história, até porque a gente tem aqui muito público com esse tipo de problema, ou seja, o cara quer carro, às vezes não sabe quanto custa o carro, não sabe o custo de manter o carro, né? Acha que o carro é só pagar a prestação, né? Muitas vezes não tem a entrada para fazer o financiamento, às vezes quer consorciar, mas não entende o produto consórcio. Agora tem também carro por assinatura, quer dizer, tem uma série de decisões financeiras, né, associadas aí a concretização desse sonho do automóvel. Tem refinanciamento de carro também, já que está falando de uma rodada, desculpa, de uma jornada longa, né? Às vezes o cara vai precisar de um dinheiro enquanto ele tem um carro ali para dar de garantia. Fala um pouquinho dessa área para nós aí dentro da Cavac, por gentileza, cara. Olha, o Frederico, vou falar que eu vou dar a minha resposta para você, começando por algo que incomoda todos nós profundamente. Quando a gente olha para a população brasileira, a gente vê que mais de 40% da população tem uma negativação, alguma restrição de crédito. O que isso significa na prática? Que quase metade da população economicamente ativa está completamente marginalizada, ou seja, tem pouco acesso a financiamento. E isso nos incomoda profundamente, porque a nossa missão é democratizar o acesso ao carro na América Latina. A gente quer tornar o carro um bem acessível. Essa é a nossa obsessão e a nossa missão, né? E a gente sabe que isso passa muitas vezes por financiamento, principalmente em mercados que têm rendas, né? Rendas per capita menores, como o caso do Brasil. Então, pensando nisso, a gente desenvolveu parceria com as principais instituições financeiras que atuam no segmento de financiamento de autos. E como a gente conseguiu desenvolver múltiplas parcerias, a gente consegue otimizar a probabilidade do nosso cliente receber uma taxa de aprovação. Além disso, a gente combina a tecnologia também. A gente quer ter um olhar e uma perspectiva diferente dos bancos tradicionais, digamos, né? Não dos bancos, mas a forma tradicional de se olhar para crédito, de alguma forma. Então, combinando tecnologia e o que a gente conhece profundamente bem, que é o mercado de autos, a gente está, junto com os nossos parceiros, o tempo inteiro se provocando para ter um olhar diferente, ter uma taxa de aprovação e até uma experiência para o cliente mais adequada. A gente combina, basicamente, todas as ofertas de crédito que o cliente tem e além de otimizar as chances de aprovação dele, a gente também consegue customizar aquela linha de financiamento para a realidade do cliente, seja pagando menos entrada, seja com um prazo mais alongado, seja com uma parcela que cabe no bolso do cliente, enfim, a gente consegue ser bem criativo nesse sentido. E certamente a gente tem conseguido atingir objetivos muito interessantes e realizar o sonho do carro próprio de muita gente por conta disso. Tá, se eu entendi, então vocês trabalham com vários bancos e financeiras, né, como repassando o financiamento desses bancos financeiros, mas vocês não têm a linha própria de vocês, não, né? Só repassando de terceiros. Hoje não temos a linha própria, a gente trabalha puramente com parcerias. Tá, e aí você, por exemplo, tem um cliente aí que o Santander aceitou, né, mas o Bradesco não aceitou, a Omni Financeira, sei lá, não aceitou, e o Banco do Brasil aceitou também, a uma taxa talvez um pouco menor, né, ou a um prazo um pouco maior, né, com uma requisição de entrada talvez menor também, e o cara está um pouco apertado com a entrada, você vai direcioná-lo então para o Banco do Brasil, que é um caso que atende ele um pouco melhor.
Ok, isso aí eu acho que é bem legal. E isso acontece também em outras ocasiões, né, quer dizer, em outros lugares onde o revendedor de veículos ele trabalha com mais de uma instituição financeira. Agora, você falou um negócio que eu achei interessante, que a gente é criativo, né? A gente trabalha junto com eles para tentar encaixar uma proposta que talvez não tivesse sido feita originalmente. Existe uma devolutiva da Cavac para algumas instituições financeiras? Fala, olha, cara, esse cara aqui a gente acha que é bom, você falou de tecnologia, a gente deu uma pesquisada nele e você está recusando. Tem essa troca também, essa réplica aí, para às vezes tentar esquentar algum cliente que um banco não conseguiu enxergar devidamente? O tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro trocando com os bancos e com o cliente também. Muitas vezes o cliente, eu vou dar um exemplo. Um cliente, ele faz uma solicitação de financiamento oferecendo uma entrada de 15 mil reais ou de 10 mil reais. A gente vê que a probabilidade de aprovação com aquela entrada é menor. E a gente provoca também o cliente, né? Eventualmente para aumentar um pouco a entrada, para mudar prazo, para mudar parcela. Tem várias variáveis que a gente consegue jogar. E com os bancos, como você comentou, o tempo inteiro. Olha, Banco X, esse cliente aqui, ele a princípio é um cliente que foi reprovado, mas ele tem tais e tais características assim que a gente deveria olhar com um olhar diferente. Cara, vocês trabalham além do financiamento né, para compra original, com que outros produtos financeiros? Sei lá, seguro, repassam consórcio também, se o pessoal quiser, fazem um refinanciamento também depois, num segundo momento da carreira, da trajetória do cliente? Além do financiamento de veículo, hoje a gente já comercializa o seguro prestamista, que é aquele seguro que, em geral, ele está incorporado em linhas de financiamento, que combina um seguro de vida e um seguro de desemprego também. A gente hoje ainda não comercializa o seguro de automóvel e a gente também trabalha com consórcio, mas não com parcerias, digamos, né? A gente tem um percentual ainda pequeno de carros que é vendido na Cavac com a modalidade de carta de crédito, ou seja, tem um consórcio por trás aí, mas hoje a gente ainda não tem parcerias com administradoras de consórcio. Ou seja, mas o cara chega para comprar um carro com a carta de crédito na mão de um outro consórcio no qual ele foi contemplado, é isso, né? Isso. Tá. Taxa de aprovação, né, cara? Vocês têm uma taxa de aprovação de financiamento boa, alta, quer dizer, o pessoal tem dificuldade, muitas vezes, de conseguir, né? Como você falou que vocês são criativos, vocês usam tecnologia, sem dizer número específico, mas você tem assim, uma segurança de que a taxa de aprovação da Cavac está ali acima da média, que talvez alguém que está escutando aqui não conseguiu um financiamento, sei lá, direto numa revenda ou com o próprio banco onde ele é correntista, pode ter alguma chance aí com vocês? Sim, pelo que a gente observa, assim, pelo fato da gente combinar, a gente ter parceria com múltiplos bancos, né, múltiplas instituições, e também combinar a tecnologia nesse modelo que se retroalimenta, né, entre os bancos e os clientes, a gente consegue taxas de aprovações acima da média, pelo que a gente vê, Frederico. Tá, legal. E como é que você está enxergando os principais problemas aí que os seus clientes chegam para vocês aí com a Cavac? Nessa parte financeira, eu imagino que seja na obtenção do financiamento, ou não ter o valor da entrada, igual você falou, não conseguir equacionar isso no prazo que está sendo concedido. Se tiver alguma coisa a mais, por favor, acrescente. E na parte não financeira também, né? Quais são os principais problemas realmente que as pessoas chegam para vocês resolverem por aí? Olha, começando pelo lado financeiro, assim, eu acho que hoje o principal problema é, de fato, a gente está saindo de um período de pandemia, a renda, de fato, caiu no Brasil, né? A renda real caiu, a gente está vendo um processo de inflação, assim, você vai no mercado, você fica abismado, né, com o preço das coisas. Então, como a renda caiu, as pessoas têm menos disponibilidade da entrada. Muitas vezes as linhas de financiamento pedem um percentual mínimo de entrada. Então, isso tem sido um ofensor importante. Tem um problema que a gente começou a atacar, digamos, né, recentemente, que é o fato de que muitas famílias precisam de dinheiro para
monetizar. Muitas famílias querem vender o carro ou até trocar um carro por um mais barato, para meio que fazer uma readequação à realidade financeira dela, né? E esse processo de vender o carro para a Kavak é muito importante porque justamente resolve esse problema, né? As pessoas precisam de dinheiro hoje, tem uma nova realidade, muita gente está desempregada, então a pessoa vai à Kavak e, como eu comentei no começo, consegue vender o carro e sair com o dinheiro no mesmo dia. Um processo rápido, simples e transparente, digamos, né? E o mesmo vale para quem quer trocar de carro também, né? A pessoa às vezes tem um carro, ela pode trocar por um carro de repente um pouco mais adequado e eventualmente embolsar a diferença dos carros, né? Isso dá para fazer também na Kavak, a gente viu muita gente fazendo esse movimento nos últimos meses. Né? Legal, o famoso troca com troco, né? Que a gente chamava antigamente, não sei se ainda chama assim. Cara, e dicas aí, né, cara? Sei lá, você deixa aí algumas dicas para o ouvinte que está realmente preocupado com isso. O que vocês têm? Ajuda a galera aí, por favor, com alguma dica aí. Cara, eu acho que assim, a primeira dica é vamos conhecer a Kavak, né? Eu convido a todos aí para irem convencer. De fato, a gente lançou a Kavak no Brasil em julho de 2021. Como você comentou, é muito recente, né? E as pessoas estão pouco a pouco conhecendo o modelo. Então, para você, ouvinte, telespectador aí do Educando Seu Bolso, eu convido a todos a baixarem o aplicativo ou entrarem no site www.kavak.com.br e conhecerem um pouco mais do nosso modelo, né? De fato, é uma experiência muito diferente que a gente se propõe a oferecer. Depois, deixa eu pensar uma outra boa dica para dar aqui para os telespectadores. Enquanto você pensa, deixa eu te colocar mais uma dúvida aqui. Você falou que vocês estão há 5 anos, acho que me parece, no México, né? Aqui é só há 1 ano. Aí, se você puder encaixar também, assim, a gente está falando muito de jornada, né? Tanto aqui quanto em outros podcasts que a gente fez, como eu falei, com concorrentes de vocês. Lá você já tem 5 anos. O que é essa jornada típica de 5 anos do cliente? Ou seja, quantas vezes ele volta, ele troca de carro, com que problemas ele ressurge, né? 1, 2, 3, 4 anos depois. Se você puder falar um pouquinho disso também, enquanto você vai pensando, amadurecendo a segunda dica aí. Tá bom. Só complementando a última pergunta ali, acho que a outra dica que eu dou é encarar o seu carro com paixão, digamos, né? O carro, a troca do carro não é um problema e não precisa ser um problema. A gente pode tratar essa relação que a gente tem com o carro com leveza e com paixão, digamos, né? Então, acho que a gente pode ter essa sensação e certamente a Kavak pode ajudar nessa nova relação que a gente está se propondo a oferecer. Lá no México, a gente de fato tem um modelo muito mais maduro. A gente já tem mais de 5 anos de história, né? Então, a gente já tem essa jornada do cliente mais bem desenhada. Então, a gente, por exemplo, já tem uma atuação muito mais forte no pós-venda, com manutenção e etc., comercialização de outros serviços financeiros, por exemplo, e inclusive a troca do carro, né? Em geral, assim, as pessoas, pelo que a gente vê, assim, no mercado, as pessoas têm uma frequência de troca de carro que varia, assim, de 4 a 6 anos, e a gente acredita que muito da experiência, assim, o receio que as pessoas têm de ter uma experiência ruim ao trocar o carro leva as pessoas a protelarem essa decisão. Então, a gente espera que na Kavak a gente consiga ir pouco a pouco reduzindo essa frequência e melhorar, né? Fazer a experiência da troca com muito mais leveza. Cara, valeu, acho que ficou claro aí para as pessoas a agregação de valor, né? A melhoria das condições de troca que a Kavak acrescenta em relação àquele processo ainda muito analógico e independente, né? De eu sair daqui e procurar uma revenda ou procurar alguém numas páginas amarelas ou num anúncio eletrônico e ter que me virar sozinho. Eu também
fico com uma impressão razoavelmente boa dessa informação que você passou, de que o entendimento da questão financeira é melhor feito por vocês, e inclusive melhor equacionado, né, com propostas construídas em conjunto com instituições financeiras. Fico também com a impressão positiva dessa questão da credibilidade, né, da garantia, do aumento, do acréscimo de segurança, e me parece que é uma coisa realmente sem volta, essa consolidação do mercado numa plataforma digital, seja de vocês, seja de outros tantos que estão se colocando aí nesse mercado, e fica esse meu testemunho aqui online, aqui, né, quer dizer, em on e não em off, realmente, de que realmente se eu fosse comprar um carro hoje, eu não deixaria de considerar essas plataformas como uma possibilidade. Te agradeço aí, deixo as suas considerações finais, por gentileza, porque infelizmente nosso tempo já está estourado. Então, assim, primeiramente, obrigado pelo convite, foi muito legal o bate-papo. Parabéns de novo pelo Educando Seu Bolso. Eu acho que só como mensagem final, assim, eu gostaria de reforçar que, primeiro, assim, a nossa missão, né, que é a democratização do acesso ao carro na América Latina. E, para isso, a gente acredita muito em empoderar o cliente, dar autonomia para ele, né? A gente quer municiar o cliente de ferramentas que permitam esse cliente tomar a melhor decisão que for para ele, né? Então, eu acho que a Kavak tem boas ferramentas para ajudar nesse processo de decisão. No final do dia, é isso que a gente quer, que o cliente seja satisfeito e com autonomia para tomar a melhor decisão. Show de bola, certamente vai estar. Só a questão do preço que você falou aí, né? Quer dizer, essa insegurança que existe, esse gosto amargo, acho que você colocou bem, né? Será que eu fiz um bom negócio? Será que eu não fiz? A questão de você ter uma segurança ali de uma terceira parte colocando um preço é uma redução de assimetria, né? Como a gente gosta de falar aqui em financeiros, me desculpo com os nossos ouvintes, que é bastante importante. Um abração, muito obrigado, foi um prazer mais uma vez. Obrigado, Frederico. Um abraço.